Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um dia que podemos fazer o melhor dia da nossa vida. Mais um dia para eu e você vivermos quem Deus nos criou para ser, para sermos melhores, mais que ontem e menos que amanhã. Que possamos viver o extraordinário de Deus hoje. Então, enquanto vocês estão chegando, vamos aqui aquietando a alma com esse louvor, porque hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós. Hoje é um dia de transformação, é um dia de amor, é um dia de misericórdia, é um dia de perdão, é um dia de recomeço. Mais uma semana iniciando e a gente tem o dever de buscar ao Senhor, de fazer a diferença na vida das pessoas, de entender que Deus está conosco e que tudo acontece de acordo com a sua vontade e os seus planos. Como é que foi o seu final de semana? Você esteve... Bom dia, Beth! Seja bem-vinda! Você teve contato com o Senhor, você dedicou tempo da sua vida com o Senhor, você teve a sua alma quietada pelo amor de Deus. Hoje é mais um dia para você refletir suas ações e ter atitude. Hoje nós vamos falar sobre atitude. É a atitude que muda toda a condição da vida que a gente tem. Então, que você aproveite essa semana para fortalecer a tua fé com o Senhor, para fortalecer a tua decisão. Que coisa linda, Beth. É muito bom, né? Adoro o culto de Santa Ceia. Adoro. É lindo, lindo demais. Bom dia, Andresa. Seja bem-vinda. Chegou chegando. Então, nós vamos falar hoje sobre atitude. Sobre quais são as atitudes que você tem tomado na sua vida e que tem te tirado da situação de condição e colocado você na decisão. E para você ter atitude, você precisa ter fé. Para você ter atitude, você precisa acreditar nesse Deus tremendo que existe, que cuida de mim, que cuida de você. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura de hoje. Colossenses 3. Mesmo que minha alma grite 8. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. Bom dia, Adriele, seja bem-vinda. Sempre por mim eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. E aí, como é que vocês estão? Hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós. Hoje é mais um dia para vivermos o extraordinário de Deus. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Hoje é mais um dia para termos a atitude de decidir mudar. Decidir fazer diferente, decidir fazer aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que sejamos gratos, que sejamos merecedores, né, de todo esse amor. E aí, para tudo viver, tudo caminhar. Bom dia, Camilinha. Para tudo caminhar, né, para tudo fluir, você precisa ter o quê? Atitude. Quais são as atitudes que você tem tomado? Quais são as atitudes que você tem escolhido tomar na vida para mudar? Porque tolo é quem acha que fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos lugares, tomando as mesmas atitudes, né, tendo as mesmas atitudes, vai mudar o resultado que hoje ele já tem nas suas mãos.
Então, quais são as atitudes que precisamos tomar? Precisamos renovar a nossa fé, precisamos ter a certeza daquilo que não estamos vendo, mas acreditamos que vai acontecer. Precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, deixar Deus nos conduzir e fazendo uma faxina na nossa alma, no nosso pensamento, no nosso coração. Precisamos caminhar, sim, na certeza. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Precisamos sim caminhar na certeza de que Deus cuida de cada detalhe e termos a humildade de entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente não tem noção do que Deus ainda tem preparado para entregar a cada um de nós. Nós sabemos pelas promessas que são coisas muito maiores, são algo muito, né, inimaginável. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, a gente não imagina, mas a gente tem a fé, a gente tem a certeza. Bom dia, seja bem-vindo, Bagagem 123, eu acho ótimo esses nomes. Diz teu nome pra gente conhecer, e se é a primeira vez que vocês estão aqui, quem é a primeira vez, fala pra mim. Então, o que acontece? Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter fé. Você tem que acreditar, né? Se você fala algo, você precisa acreditar. Mas você precisa parar de ficar contando historinhas sobre você, mentirinhas sobre você, que passa a ser a sua verdade absoluta. E você não consegue, por exemplo, eu não emagreço porque o meu metabolismo ele é lento. Quem disse que meu metabolismo é lento? Que exame que eu fiz para provar que meu metabolismo é lento? Mas essa foi a desculpa que eu encontrei para falar da minha não coragem, nem decisão, nem atitude de emagrecer. Bom dia, Cunha, seja bem-vinda. É isso que acontece, a gente vive contando historinhas pra gente, mentindo pra gente mesmo, e essas mentiras passam a ser a nossa verdade absoluta. Então a gente tem que parar, ser humilde, corajoso o suficiente para ter a atitude de mudar, para ter a atitude de agir de forma diferente, para ter a atitude de tomar as rédeas da nossa vida, entregando-a para Deus, pedindo Jesus para conduzir o nosso barco, e aí a gente começa a ter a atitude verdadeiramente de ser quem Deus nos criou para ser. Muitas pessoas falam assim, eu não saio do trabalho que eu tô, não tô feliz no meu trabalho, eu não sou feliz com o que eu faço, mas eu também não faço nada para mudar isso. Eu continuo trabalhando, eu continuo não feliz, mas eu continuo reclamando, mas eu não faço nada. A desculpa que eu tenho, a condição do salário, porque eu já tenho muita idade, porque eu não vou ter coragem de mudar. Bom dia, Dalva, seja bem-vinda. Porque eu não vou ter coragem de mudar, porque vai ser difícil conseguir um novo emprego. E a gente vai inventando desculpas e mais desculpas e mais desculpas e vai deixando de viver aquilo que tem preparado pra gente. E aí você para pensar, a vida ela é muito curta. Bom dia, Joseilma, desculpa. Joseilma, seja bem-vinda. Quem é a primeira vez que tá aqui? Fala pra mim se é a primeira vez que você tá aqui com a gente na live. Bom dia com Jesus. Então, o que acontece? Você vive na condição o tempo todinho você vive nessa condição de desculpas. E você não toma a atitude de largar o velho homem e viver essa nova criatura quando você abre a sua boca e diz que Jesus é quem governa a sua vida. Que ele é seu único e suficiente Salvador. Que você quer que a vontade de Deus... Bom dia, seja muito bem-vinda e volte sempre. É uma alegria muito grande ter você aqui, viu, Joseilma? Então você abre a sua boca e diz assim, eu quero que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vontade. Mas você não quer aceitar a vontade do Senhor quando ela chega. Você fica nessa condição. Você fica o tempo inteiro nessa condição de, não estar satisfeito, de não estar feliz, de mentir para você mesmo o tempo inteiro. Bom dia, Ana Cláudia, seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa. E aí a gente vai vivendo nessa condição o tempo todo e a vida vai passando, e você não faz nada.
você não faz absolutamente nada para mudar. E aí, quando você olha para trás, você pergunta, né? O que foi que eu fiz da minha vida? Qual foi o legado que eu construí? Quando eu for embora, você foi embora hoje, como é que as pessoas vão lembrar de mim? O que vão falar de mim? O que vão guardar de bom sobre a minha pessoa? Qual foi a semente? Bom dia, Rússia, seja bem-vinda. Qual foi a semente que eu plantei para que a colheita dessa semente, na hora que ela começar a dar fruto, sejam frutos significativos? Tudo na nossa vida depende de atitude. Você tem que ter atitude para fazer tudo na sua vida. Quando você acorda e você levanta da sua cama, você está tomando a atitude de encarar o seu dia. Mesmo que você levante se arrastando, mesmo que você se levante desanimado, mas você precisa, acima de tudo, acordar grato. Grato por quê? Porque você é filha do Criador, porque você é filho do Criador e porque você tem uma promessa de vida enorme para viver aqui nessa terra. A prosperidade, a abundância que tem na palavra, que Deus nos garante na sua promessa, é aqui e agora. E o que é que você está fazendo? Quais são as atitudes que você está tomando para viver essa prosperidade, para viver essa abundância? E eu não estou falando prosperidade resumindo a dinheiro, não. Desculpa, dinheiro é consequência. A prosperidade é você viver em plenitude, é você ter a paz que ultrapassa qualquer entendimento, é você ter a certeza de que você está fazendo a sua missão, você está vivendo o seu papel. É você ter uma família saudável, uma família feliz. Lógico que problemas, desentendimentos, discordâncias vão acontecer. Nós somos seres humanos, cada ser humano é um mapa, cada um tem um olhar para a vida. Mas quando você tem a plenitude de ser quem você é de verdade, quem você nasceu para ser, você tem a sabedoria de entender o que o outro é, como o outro é. Você sai da zona de julgamento. Para com essa coisa de julgar. Você não pode julgar a ninguém. Você não sabe a história daquela pessoa. E tem um ditado que meu pai falava que faz todo sentido. Meu pai não, minha mãe que falava. Fala até hoje. Não jogue pedra no telhado de ninguém porque o céu é de vidro. Então como é que eu, uma pecadora, uma pessoa que erra, uma pessoa que comete vários enganos, posso ter a autoridade de julgar alguém, de condenar alguém, de dizer que alguém é imerecedor de alguma coisa? Julgamento é para o Senhor, isso aí é você e Ele. Não me cabe, não cabe a ninguém julgar. Então, quando a gente começa a saber de verdade quem somos, quando a gente começa a viver a nossa identidade, tendo a atitude de pagar o preço, de ser quem Deus nos criou para ser, nós saímos dessa zona de julgamento. E quando você sai dessa zona de julgamento, você começa a perceber o quanto você tem uma vida plena para contemplar. O quanto você para de ficar agarrado no problema, achando que o problema é maior, que o problema, sabe, você é vítima, que Deus não olha para você, que você, sabe, não é merecedora da graça de Deus, mas você começa a enxergar o problema como oportunidade. Você começa a olhar o problema como oportunidade de crescimento, oportunidade de, sabe, elevação, de maturidade emocional e espiritual. Você começa a entender que você é capaz de alcançar coisas que você nunca pensou na sua vida. Mas você precisa de verdade assumir a sua identidade. Você precisa de verdade ser quem Deus lhe criou para ser. E para isso você precisa ter atitude. A atitude de parar de dar ouvidos à fofoca. A atitude de parar de guardar raiva, rancor, mágoa, sentimentos que só nos ferem, que só nos prejudicam. Quando você deixa de perdoar alguém, quando você guarda mágoa no seu coração, você acha que está dando veneno para o outro, mas quem está morrendo a cada dia é você. Porque você não toma a atitude de liberar perdão. E se você é a imagem e semelhança do Senhor, se você está aqui para viver os ensinamentos de Cristo, o que foi que Cristo mais fez enquanto Ele esteve aqui? Ele amou, Ele serviu e Ele perdoou. Cristo morreu numa cruz, a morte mais tremenda do mundo,
Por mim, por você, e ele não tinha pecado nenhum, mas ele veio para cumprir a missão dele. Era dolorosa, era triste, era tenebrosa, mas ele fez. Ele não foi amado por todo mundo, ele foi rejeitado por várias pessoas, mas ele não deixou de cumprir a missão dele aqui na terra. De falar da boa nova, de falar do amor, de servir, porque maior é aquele que serve. E acima de tudo, de perdoar e de provar que quem cura você, quem transforma você é a sua fé. É a fé que você tem no Deus que te fez e na tua atitude de mudar. Então a gente precisa despertar, a gente precisa sair dessa zona de conforto, a gente precisa encarar a vida com os olhos da fé, acreditando ainda no que nem está na nossa mão, que a gente não está vendo, mas a gente acredita porque Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Bom dia, Marcílio, seja bem-vindo, que bom você aqui. O Deus que operou milagre, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que parou a tempestade, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez Sara ter filhos, que fez Abraão pai de nações, é o mesmo Deus que está aqui hoje falando comigo e com você. A única diferença que existe daquela época para essa é a nossa fé. Naquela época, os homens tinham fé, uma fé que falava, que ouvia a voz de Deus, uma fé que tinha intimidade com Deus, porque isso era primazia, buscar a Deus acima de todas as coisas. E hoje, infelizmente, a gente não faz isso. Na nossa urgência, nessa loucura que é o dia a dia, a gente levanta, e muitos levantam, na sua grande maioria, não tem a capacidade sequer de dizer assim: Senhor, obrigado por me acordar, por me preservar uma noite de sono, e eu aqui te entrego o meu dia. Você já levanta travando o celular, ou então botando no soneca e brigando com sono. Eu levanto, eu não levanto, eu levanto, eu não levanto. Aí sai correndo, vai arrumar menino, vai botar café pro marido, vai se arrumar correndo porque tem que trabalhar, seja em casa, seja na empresa. E quando é que você para ter a sua relação com o Senhor? Quando é que você para buscar a Deus de verdade? Conversando com Ele, entregando a sua vida a Ele, o seu dia e tudo que você for fazer. Quantas vezes você pergunta: Senhor, nos meus passos, como o Senhor faria? Se fosse Jesus aqui, como Ele agiria? A gente vive pelo nosso entendimento e a gente paga preço por isso e ainda reclama. Porque a gente não tem a atitude de mudar, de tirar esse velho homem, se revestir da vida nova, que é a vida de estar em Cristo. E eu não estou falando de religião, pelo amor de Deus, eu estou falando da sua conexão com Deus. Se você vai na Bíblia e você lê o Velho Testamento, não existiam igrejas. Deus não gostava de religiosidade, muito menos Jesus quando esteve aqui. Jesus andou com todos que a religiosidade escanteava, desprezava, humilhava. Tá me faltando a palavra aqui, meu Deus. Rejeitava. Jesus andou com todos que não tinham ninguém por eles. Ele curou leprosos, ele curou aleijado, ele curou cego, ele ressuscitou vidas, ele curou a mulher. Veja, na passagem da mulher do fluxo de sangue, a fé dela, bom dia, Jesus, seja bem-vindo. Ele, na passagem da mulher do fluxo de sangue, veja o que ela dizia para ela mesma: só um toque, se eu tocar na roupa do Senhor, né? Se eu tocar no tecido da roupa do Senhor Jesus, eu vou ser curada. Veja que fé. E quando ela toca, Jesus diz no meio daquela multidão: alguém me tocou. Os apóstolos: Senhor, como assim alguém me tocou? Eu fico imaginando, sabe? Quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando as passagens e as cenas. Imagina só, Jesus no meio da multidão, todo mundo ali querendo tocar em Jesus, pegar nas vestes de Jesus, tocar nele, estar com ele, falar com ele, e empurra e pega e tal. E ele pega e diz assim: alguém me tocou. Por que ele diz isso? Porque no momento que a mulher do fluxo de sangue toca na veste dele, ele libera o milagre para ela.
E ela é curada pela fé, porque ela acreditava que o toque dela nas vestes do Senhor fariam com que ela se curasse. E ela já tinha gastado rios de dinheiro, já tinha passado por todos os médicos, todas as situações possíveis de cura. Então, a gente precisa ter essa atitude, essa fé dentro do nosso coração. Parar de ficar querendo um milagre sem acreditar no milagre. Parar de orar a Deus e pedir a Deus que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vida, mas a gente não quer que a vontade dele seja diferente da nossa. A gente tem que parar com isso, sabe? Deixar de ser criança mimada e assumir a responsabilidade de viver a identidade que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus e por ser filhos dele, nós temos um poder enorme correndo na nossa veia, poder de vencer, poder de mudar história, poder de curar. Eu já li aqui para vocês em outra passagem o poder que Jesus, quando ele ressuscita, que ele vai encontrar com os apóstolos, mesmo que Madalena tivesse dito que Jesus tinha ressuscitado, os dois homens que encontram com ele no caminho e voltam para falar, os apóstolos não acreditavam. E aí, quando eles estão reunidos, sem abrir porta nenhuma, Jesus chega e fala da fé daqueles homens, porque que eles não estavam acreditando, eles precisavam ver. E aí no final ele diz o quê? Eu dou autoridade, com a minha autoridade eu dou a vocês o poder de curar, o poder de espantar demônios, o poder de fazer milagres. Mas a gente não toma posse da palavra, a gente não toma posse dessa autoridade. A gente não ora com fé para curar a nossa família, para restaurar um casamento, para tirar um filho de um caminho errado, para abrir porta de emprego. A gente está sempre nessa dependência, achando que não é a gente, não. Vê, a gente até faz assim, poxa fulano, ora aí por mim que eu tô passando por isso e isso e isso. Tudo bem, é lógico que é maravilhoso um orar pelo outro e a gente tem que fazer isso. Mas cadê a tua autoridade? A autoridade que Jesus lhe deu para você mudar a sua história, para você ter a atitude de assumir quem você é e fazer da sua história aquilo que está lá no livro da vida, que Deus já tem planejado muito antes de você ser tecido no ventre de sua mãe. O problema é que a gente não toma posse, a gente não tem a atitude de viver a vida que Deus nos deu, e o pior ainda, a gente fica olhando o jardim do nosso vizinho, achando que a grama dele é mais verde do que a nossa. Vai cuidar da tua grama? Vai fazer teu jardim florir para as borboletas sempre voltarem? Vai fazer a tua parte, renovando a tua fé, largando esse velho homem, vivendo uma nova história dentro dos princípios do Senhor, sem religiosidade, tá? Porque é o que eu falo aqui, Jesus é extraordinário, ele é maravilhoso, mas o que acaba é essa torcida organizada. Então tenha a atitude de criar a tua história, de escrever a sua história. Você vive a sua história, você mesmo que escreve, ou as pessoas que convivem com você é que escreve a sua história? A tribo que você quer fazer parte é que escreve a sua história. Ah, eu tenho que ser assim, porque assim eu agrado minha mãe, eu agrado meu pai, eu agrado meu marido, eu agrado meu filho, eu agrado meu colega do trabalho, mas você não se agrada e nem agrada a Deus. Porque você vive tantos personagens que você esquece quem é você na essência. Então hoje é mais um dia que o Senhor está nos dando de presente, renovando as suas misericórdias e dizendo: tenha a atitude, tenha a fé genuína, tenha coragem de mudar o seu contexto. E quando você começa a fazer essa mudança, quando você começa a ter coragem de fazer isso, você vê o milagre acontecendo na sua vida, na vida da sua família, onde você está, ele vai acontecendo, ele vai operando. Eu estava ouvindo, já tinha lido e hoje, ouvindo, eu relembrei. Né? Abraão, quando Deus disse a ele que ele seria pai de nações, e ele acreditou, ele teve fé, e ele sabia que Ana era estéril, ele não acredita, assim, normal seria não acreditar, mas ele acreditou. Passaram-se 25 anos para Ana ter filho, para ele começar a ter toda a promessa de Deus na vida dele. E em que momento Abraão não acreditou? Em que momento a fé dele foi abalada? Em que momento Deus não cumpriu aquilo que tinha prometido? Só que tudo é um processo. Tudo é um processo na vida da gente. E a gente tem que ser apaixonado pelo processo que a gente passa. A gente tem que ser muito grato pelo processo que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, para que sejamos aquilo que Ele nos fez para ser. Então, o processo dói? Dói. Ele vai fazer você chorar? Vai.
Você vai ter vontade de desistir? Vai, mas você não pode deixar a sua fé ser abalada. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Você não pode deixar a sua fé ser abalada. Você tem que acreditar nesse Deus, porque Deus é Deus de milagre, Deus de cura, Deus de promessa, Deus de restauração, Deus de vida, Deus que muda a história, Deus que muda exatamente tudo. Tudo na tua vida. Mas você tem que ter fé. A tua atitude é a atitude de acreditar. É engraçado, sabe o que é? A gente é assim, a gente tem um problema. A gente, ao invés de correr logo para Deus e falar para Deus esse problema, e pedir a Ele a sabedoria, e pedir a Ele para que nos mostre o caminho a tomar, você fala com a galera do Flamengo toda, a torcida do Flamengo inteira, ou aqui no caso do esporte, você vai lá e fala. Você fala com um, você fala com outro, você... Quando você tá no extremo do limite da tua situação, é que você bota seu joelho no chão e você vai falar com Deus. Porque a gente esquece da genialidade que é Deus na nossa vida. Porque a gente esquece que Ele é o dono da nossa vida. Ele é quem tem o poder de mudar a história. Então vamos aprender a, tô com problema, ao invés de eu ficar contando para A, para B e para C, eu vou primeiro me ajoelhar, ir no meu lugar secreto, no meu lugar seguro e ter uma conversa com o Senhor, me derramando para Ele, colocando tudo que está me incomodando, me angustiando a minha alma, que está deixando minha alma inquieta. É a Ele que a gente tem que recorrer na primeira instância, a primazia do Senhor. Depois você conversa com um amigo, você conversa com um pastor, você conversa com algum líder da tua igreja ou um amigo de confiança. Mas busque ao Senhor, gente. O maior recurso é Ele. É Ele que vai mudar a história. É Ele que vai mudar o contexto. E aprenda que cada deserto que você passa na sua vida é um estágio que Ele está fazendo você melhorar. É um estágio que você precisa rever algumas posturas. Ele está moldando o teu caráter. Eu sempre costumo perguntar, qual é o melhor dia para se plantar uma árvore? Qual é o melhor dia para plantar uma árvore? Aí muitos respondem, né? É hoje. Não, foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, porque aí hoje você estava colhendo esses frutos. Qual é o segundo melhor dia? Hoje. E o terceiro? Agora. Então comece a plantar árvores para você ter frutos gratificantes lá na frente. Mude o que precisa ser mudado. Para de querer ser orgulhoso, ter o ego lá em cima, inflado. Porque, ai meu Deus, eu tinha isso, eu quero ter o melhor. Você quer ter tanta coisa, mas você não quer ser quem você é. Você quer conquistar o melhor emprego, você quer conquistar o melhor carro, você quer ter o melhor salário, você quer ter tudo do bom e do melhor, mas você não olha quem constrói isso, que é você. Aí você não quer ser quem Deus lhe criou para ser, você não quer mudar a sua história, você não quer ser moldado, refeito igual vaso na mão do oleiro. Aí fica criando castelos sem a base mais importante da tua vida, que é o Senhor. E esse castelo vai desmoronando e você fica sem entender, achando que você é o que? É um coitadinho que Deus não ama. Acorda, toma a atitude de mudar a sua vida, toma a atitude de mudar a sua história, toma a atitude de olhar para Deus, colocar Ele como a primícia da sua vida, como a primazia. Ele é o alvo. Olha, a tua vontade, ela não existe quando você coloca a vontade de Deus. Aí quando você coloca a dele, e você vai sendo toda reformada, como um vaso de barro, que quebra e é desfeito e refeito tantas vezes forem necessárias, até que o oleiro coloque o vaso do jeito que ele projetou. E quando isso acontece, é que você entende que a sua vontade e a vontade do Senhor é isso aqui, ó. E aí você caminha na certeza de que você vai viver a vida que Ele te prometeu. Isso significa que você não vai ter problema? Você vai ter problema sempre, porque são os problemas que geram as oportunidades de crescimento na nossa vida. Se tudo fosse um mar de rosa, se tudo fosse ótimo, a gente estava estacionado, a gente não vivia. A gente era um ser humano totalmente inerte, porque nada muda na nossa vida. Nós somos movidos por desafios. Só que quando o desafio é muito grande, você não quer sair da zona de conforto. Você não quer pagar o preço. Você não quer viver uma nova história. Você quer o novo de Deus, mas você não quer viver o novo de Deus fazendo a sua parte. Você quer que Deus faça tudo por você. E não é assim. Você precisa ter a atitude
Atitude de mudar de história, mudar de vida, mudar de contexto, limpar seu coração, perdoar, tirar a raiva, tirar rancor, tirar o ódio, tirar a falta de perdão, liberta, isso não faz parte do Senhor. Para você abrir a sua boca e dizer que você ama a Deus e você ama a si mesmo, você ama o outro, o seu coração tem que estar limpo, ser um coração igual ao de Deus. E o que você está fazendo da sua vida? O tempo está passando, os dias estão indo embora e você está fazendo o quê? Gastando seu tempo e sua energia com o quê? O que você está construindo? Daqui a 5 anos, quando a sua árvore estiver grande, com grandes frutos, quais são os frutos que você vai colher dessa árvore? A gente precisa acordar, é agora. Nesse instante, é mudar a nossa história. É deixar Jesus realmente transformar. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo ter liberdade de conduzir a sua vida da melhor forma possível. Deixa o Espírito Santo fazer de você quem Deus te criou para ser. Vai doer? Vai. Eu canso de dizer isso. Dói, a gente chora, tem hora que dá vontade de sair correndo. Mas é prazeroso quando você entende que isso é a vontade de Deus. Jossânia, seja bem-vinda. Bom dia. Então acredite que Deus esmalhe. Sejam bem-vindos, coisa boa, só chegando gente nova aí. Você precisa ter atitude. Então tome a atitude de mudar a sua história. Bom dia, André. Tome a atitude de mudar a sua história. Tome a atitude de viver o que Deus tem para a tua vida. Peça o novo de Deus, não da boca para fora, mas peça com teu coração, querendo pagar o preço e fazendo a sua parte. É assim que você muda o contexto, é assim que você opera milagre, é assim que você espanta o demônio, é assim que você muda a história da tua família. Quem disse que você não é a diferença da sua família? Quem disse que você não é a pessoa que pode mudar o contexto de uma geração? Não é porque sua família sempre foi do mesmo jeito que você não pode ser diferente. Se Deus coloca um sonho no teu coração, se esse sonho você tem certeza que é dele, é algo que está no teu coração, que você ouve a voz de Deus no teu coração, se joga, sabe? Dá a mão ao Senhor e se joga. Porque o possível é você quem faz e o impossível é Ele que vai tomar conta. Pra mim, sabe o que significa fé? É eu botar meu pé sabendo que Deus vai pôr o chão. Eu tô vendo nada, eu tô, desculpa, no abismo. Mas eu vou lá e me jogo, porque Deus está me dando a ordem de fazer. E a minha fé é uma fé que eu acredito e eu já agradeço por tudo que ainda vai chegar na minha mão. E eu vivo os milagres de Deus na minha vida. Bom trabalho, Dalva. Vai com Deus. Tenha uma semana abençoada. Que Deus seja na tua vida. Entendeu? Então, assim, você precisa acreditar, você tem que ter a atitude de mudar. Vamos fazer a nossa leitura? Eu vou dar um tempinho para vocês clicarem aí no aviãozinho, que eu também vou fazer, compartilhando, chamando as pessoas. E aí, vocês compartilham, peguem aí a Bíblia de vocês. E já já a gente faz a nossa leitura. Quem Deus tocar aí no coração de vocês para estar aqui presente. Pronto, já compartilhei também. Clica no coraçãozinho para dar relevância aí para o robô do Instagram entender que é importante a gente estar aqui falando do Senhor, falando das atitudes da nossa vida, porque não adianta você buscar ser um grande profissional, ser um grande pai, uma grande mãe, se você não buscar ser a sua identidade, que é ser filha do Criador, filho do Criador, e viver aquela história que está lá no livro da vida e que Deus tem para cada um de nós, ok? Quando vocês estiverem prontos, me dá um ok aí para a gente fazer a nossa leitura de Colossenses 3, de 8 a 17, tá? Que hoje a gente vai falar, já está falando, né, da atitude. Nós precisamos ter atitude, atitude de fé, atitude de mudança, atitude de novo homem, atitude de mudar a história, né, da nossa vida. A gente tem que parar de terceirizar, arrumar desculpinha, parar de ficar dizendo que a culpa é do governo, a culpa é que eu não pude estudar, porque eu só estudei em colégio público, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, porque a vida é sua. Você é autor da sua história, você é dono da maior empresa, da maior criação do universo, que é você. E você não foi feito em série, não existe ninguém igual a você.
Você é uma pessoa única aos olhos do Senhor, você tem a sua essência, você tem a sua impressão digital, você tem a sua identidade. E qual é o perfume que você tem exalado? Qual é a impressão que você está dando para o mundo? Você está sendo quem Deus lhe criou para ser ou você está sendo quem as pessoas querem que você seja? Você está vivendo a vida que Deus tem para você ou você está vivendo a vida que dá para viver? Você vive mais agradecendo e vivendo o extraordinário de Deus na sua vida? Ou você vive o tempo inteiro reclamando, mas você não toma a atitude de mudar? Você não toma a atitude de virar uma pessoa diferente daquilo que você sempre foi. Se você não muda as suas ações, se você não muda a rota, se você não muda nada, nada vai mudar em relação aos seus resultados. Ok? Vamos fazer a nossa leitura. Em Colossenses 3, versos 8 ao 17, diz assim: Mas agora, livrai-os de tudo isto, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, reveste-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Veja que versos instruídos, claros e que nos dá toda a certeza do que precisamos fazer. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Então, gente, que vocês meditem em Colossenses 3, de 8 a 17, entendendo que quando você toma a atitude de viver de acordo com o que Deus te fez, como Jesus nos ensina, veja, o que Deus mais valoriza? O que Deus mais valoriza é as pessoas e o relacionamento. É isso que Deus mais valoriza. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Deus valoriza o nosso relacionamento. Ele quer que eu e você cuidemos um dos outros. Que tenhamos compaixão, que tenhamos amor genuíno. É isso que nós precisamos, buscar no Senhor. Então que você aproveite essa semana e faça a diferença na sua vida. E, consequentemente, você faça a diferença na vida das outras pessoas. Que você tenha atitudes construtivas. Que você decida mudar. Que você decida realmente sair da condição, dessa situação de condição. E você viva pela decisão. Amém, irmãs? Amém. Deus está nos chamando, Ele está levantando uma geração de relevância para que a gente entregue a mensagem que Ele coloca no nosso coração e a gente tem que dar conta de entregar. Todos os dias, 70 mil pessoas morrem
sem conhecer o amor de Cristo, sem conhecer esse Jesus maravilhoso que morreu por mim e por você, que nos libertou, que nos deu acesso a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então faça a sua parte, mude a sua história, toma atitude, não tenha vergonha de falar do amor de Deus, do que Deus faz na tua vida, de cada milagre que Ele opera na tua vida, de cada mudança que Ele faz na tua vida. É isso que Deus busca de cada um de nós. Por que a gente dá tanta ênfase ao que é ruim? Por que a gente dá tanta ênfase àquilo que não nos agrega? Sabe? A gente muitas vezes anda com pessoas nocivas, mas a gente não toma a atitude de parar. Muitas vezes você senta à mesa de pessoas que vivem falando da vida do outro. E quando você se levanta, você passa a ser o tema dessa mesa. Mas você não toma a atitude, sabe, de parar de andar com pessoas que te afastam de Deus e buscar pessoas que te elevem, que te aproximem do Senhor. Pessoas que junto com você vão mudar a situação de outras pessoas. E Deus usa você através da arte que você sabe fazer, a arte que Ele te deu. Se você é médico, se você é enfermeira, se você é profissional de RH, se você é profissional de informática, se você é a ASG, que é auxiliar de limpeza, o que você faz na sua vida, a arte que você faz, que foi o dom que Deus lhe deu, é através dessa arte, desse dom, que você toca a alma da outra pessoa. Então, sabe, toma consciência de quem você é a extensão das mãos do Senhor aqui na terra, para falar do amor dele, para mostrar o amor dele, para tocar com compaixão no coração do seu irmão, com a palavra de apoio, dando um bom dia de verdade, ligando para a pessoa para saber o que ela está precisando, passando uma mensagem edificante, dando uma palavra de fé, dando o teu testemunho do que Deus já fez na tua vida. Eu tenho certeza que se você parar agora, e fizer um retrocesso lá na tua infância, onde você nasceu, e toda a tua trajetória até agora, onde você está nesse momento, você vai ver o quanto você já foi, sabe, acariciada e engrandecida pelo milagre de Deus. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Pelo milagre do Senhor na sua vida. Quantos desafios você venceu, quantas situações você passou que ninguém acreditava que você tinha coragem de vencer, de passar, de superar, e você superou. E todas essas coisas que aconteceram te fizeram ser quem você é hoje. Mas isso significa que você está pronto? Que você já está vivendo a vida que Deus tem para você? Não! Você tem que sempre exercitar a tua fé, renovando a sua fé, assim como Deus renova as suas misericórdias. Assim como o Senhor muda contexto, assim como o Senhor vai lá e, sabe, levanta e sara, porque a última palavra é dele. A última palavra não é do médico, não é do advogado, não é de ninguém, a última palavra é de Deus. Se ele colocou uma mensagem no teu coração, entregue. Se ele está dizendo a você que ele tem um sonho para a sua vida, o mundo pode dizer a você que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Se ele disse, ele vai te honrar. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você não vai morrer sem a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter a atitude de viver esse novo homem. Você precisa ter a atitude de viver essa nova história. Você precisa ter a atitude de largar esses vícios malditos que te atrapalham, que te deixam paralisado, que não te faz avançar para a próxima fase. Sai desse mimimi, sabe, dessa situação de vítima e assume a realidade da sua vida vivendo o extraordinário de Deus. Muda o contexto da sua história. Muda quem você é. Porque Deus tem algo muito maior para a tua vida. E todos os dias Ele nos dá a oportunidade de viver esses 24 talentos, que são essas 24 horas que a gente tem para fazer a nossa vida diferente. Para fazer a nossa vida ser mais plena. Para fazer a nossa vida ser uma vida que amanhã, quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer assim, né? Eu vim, venci, batalhei, e conseguir fazer tudo que Deus tinha planejado para minha vida. Então que você não, sabe, não fique preocupada, porque eu sou pecadora, porque eu sou errada. Todos somos. Deus não te julga pela tua roupa, pelo teu cabelo, por onde você anda ou deixa de andar, com quem você anda ou com quem você deixa de andar. Ele olha o teu coração.
É através do teu coração que ele te escolhe. E quando você se acha, eu sou improvável, é através desse improvável que Deus vai operar o milagre grandioso, que ele vai fazer o regaço na vista de muitos que não têm fé. Quando ele escolheu Abraão, quando ele escolheu Noé, quando ele escolheu Moisés, quando ele escolheu José, eles eram improváveis, minha gente. Mas foi através deles que eles hoje estão aí sendo exemplos. Através da história dele, nós estamos aqui. Então, seja merecedor, sabe? Para de ficar achando que você não é merecedor da graça do Senhor. Que porque você pecou... Olha, a gente precisa errar muito, porque a gente errando muito é sinal de que a gente está em busca de aprendizado. Só que a gente precisa errar muito, mas errar rápido. Porque a gente precisa errar, aprender rapidamente e não cometer o mesmo erro. A gente precisa olhar para a gente, reconhecer o pecado que existe em nós, confessar esse pecado, se arrepender desse pecado e não pecar mais. É isso que você precisa fazer na sua vida. A atitude de viver um novo homem. A atitude de viver uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim, para você, para cada um de nós. Mas você precisa ter a atitude de viver essa nova história. A atitude de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Coragem para agradar a Deus e desagradar quem for necessário. Para de querer viver agradando a tribo que você acha que tem que fazer parte, sabe? De viver os sonhos dos outros, personagens que colocam em você. Viva quem você é, tenha liberdade de ser quem você é. E quando você assume quem você é de verdade, quando você paga o preço de viver quem Deus te criou para ser, de viver a história que Ele tem para você, você conquista uma liberdade. Liberdade espiritual, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade individual. Você não vai ficar preocupado em ser aceito o tempo inteiro. E põe na tua cabeça, Jesus não foi aceito por todo mundo. Quem é você para querer ser? Para dessa necessidade de buscar a aprovação dos outros. Vá buscar a aprovação de Deus. Para dessa necessidade de querer ser quem você não é para agradar aquele meio que você vive. Desagradando a Deus o tempo inteiro. Só que você esquece que na hora da tua necessidade, na hora que você está no fundo do poço, a mão que vai te sustentar, te levantar e te fazer uma nova criatura é o Senhor. Então, bota Deus na tua vida. Que você esteja no centro da vontade do Senhor. Independente de religião, você precisa ter contato com Deus. Você precisa ter contato com o Criador. Você precisa estar ali, ó, você e Ele conversando no teu dia a dia para entender e ouvir a voz dele te guiando, te conduzindo, fazendo de você uma nova história. Você vai ter momentos difíceis? Vai, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já disse isso. Ele venceu por nós. Ele morreu por nós. O sangue que ele jorrou naquela cruz foi por mim e por você. Então faça valer a pena. Reconheça o que Deus fez na sua vida e mude, sabe? Seja uma pessoa de valor, de princípios e não de regras. Seja exemplo por onde você passar, exale o seu perfume, esse perfume que vem do Senhor. Deixa o Espírito Santo ter liberdade de conduzir sua vida da maneira que Ele sabe que é melhor para você. Porque nem sempre o óbvio, aquilo que está no nosso nariz, aqui na frente do nosso nariz, que a gente só está enxergando aqui, é aquilo que é bom para a gente. Você precisa começar a enxergar a sua vida com a visão espiritual, pedindo a Deus para que te dê clareza, pedindo a Deus para que te dê entendimento, sabedoria, inteligência, ousadia, discernimento e humildade para tirar toda essa coisa suja, essa coisa que te aprisiona de dentro de você. Fazer uma faxina no teu coração e na tua alma. Para que você tenha sempre atitudes construtivas na sua vida. Para que você mude a sua história. Para que você, onde sua mão tocar, prospere. Aonde o seu pé pisar, seja prosperidade e seja seu. Então que você viva o novo de Deus de verdade. Tendo a atitude de ser quem Ele te criou para ser. Que você não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Que você não tenha, sabe, a falta de coragem de dizer o que Ele faz na tua vida.
Porque é através dessa mensagem que você passa que você salva a vida de muitos. Então não se cale, se ame, peça a Deus para te revelar o amor dele, para você se amar o tão quanto ele te ama, para você ter orgulho de quem você é, para você olhar no espelho, levantar a sua cabeça e dizer: eu sou filha do Senhor, sou amada do Senhor, e ele é o mais importante na minha vida. Quando você entrega a tua vida ao Senhor e põe tudo nas mãos dele, como primazia, como o mais importante, como, sabe, aquela coisa que é extremamente necessária, as demais áreas da sua vida ele vai tratando e ele vai te honrando. E ele abre, ele bate a sua porta, você abre, você deixa ele entrar, ele senta e ceia com você. E ele vai fazer você vencer em cada área da tua vida. Seja financeira, seja a área da saúde, do relacionamento, profissional, espiritual, ele cura. Então que você realmente tenha esse contato com o Senhor, que você busque o Senhor e que você tome a atitude de reescrever a sua história com a caneta que está nas mãos de Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez para nós. Gratidão pelo seu cuidado, gratidão por nunca desistir de nós, gratidão por operar o teu milagre, mesmo que nós não tenhamos consciência, mas o Senhor nunca nos abandonou. Pai, eu te peço que essa mensagem toque os corações de quem está nessa live, de quem ainda vai ouvir essa live. Que essa pessoa possa ter atitude, Senhor, e a coragem de voltar o seu olhar para o Senhor, de voltar para o primeiro amor e de fazer uma história do novo homem. Abrindo mão do velho homem, abrindo mão daquilo que é necessário abrir, mudando o seu comportamento, limpando o seu coração e a sua alma. Que essa semana seja uma semana de muitas novidades, semanas de vitória, de renovo, de encontro com Deus, de milagres. Mas que você faça a sua parte, tendo a atitude de escolher voltar para os braços do Senhor e assumir a sua identidade, que é ser filho dele, que é viver o extraordinário que ele tem para você. Que você possa tocar o coração de quem está ao seu redor, com a palavra, com a mensagem do Senhor, com o teu testemunho. Que você possa olhar o seu irmão e se preocupar com ele, se inquietar com o que ele está vivendo. Tenha compaixão pelo seu irmão. Que possamos ser imagem e semelhança de Cristo, revelando a sua face, exalando o seu perfume. Assim eu oro, já te agradecendo, Senhor, e dizendo que te amo e que não abro mão de estar na tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você concorda com essa oração, diga amém. E que você tenha a decisão de fazer a diferença na sua vida e na vida do seu semelhante. Que você possa seguir a sua vida sem se preocupar com o julgamento do homem, mas sim focado em quem Deus te julga, em quem Deus quer que você seja. Agrade ao Senhor. A Ivani está botando aqui: querido Deus, estou admirado de quem você é. Não há ninguém que nos ame do jeito que você ama. Ninguém mais poderia ter criado o universo inteiro como você fez. Seu poder é incomparável. Não há ninguém. Exatamente. É isso que nós precisamos todos os dias validar. Amém, Camilinha? Validar essa fé no Senhor. Então que você compartilhe essa live, ela fica gravada, que você possa levar essa live, não por mim, não é pela Vânia, porque eu aqui só sou um canal usado pelo Senhor para passar a mensagem dele. É tudo por ele, para ele e com ele. Não sou eu. Eu simplesmente uso a arte que ele me deu para falar a mensagem, entregar a mensagem que ele coloca no meu coração. E que você tenha essa mesma coragem, essa mesma ousadia, independente do que falam, independente do que pensam, independente de qualquer coisa. Mas que você seja quem ele quer que você seja. Que você entregue essa mensagem. Que você seja, sabe, amor, que você seja perdão. Que quem olhe para você tenha esse sentimento. Você quer falar, Ivani? Você quer que eu te chame? Tá pertinho da gente terminar, mas se você quiser, eu chamo aqui, ou você esbarrou sem querer. Que você siga a sua vida, sabe? Com verdade. Que você siga a sua vida com amor.
Que você coloque Deus em todas as coisas, nas coisas mais simples, as coisas mais complicadas. Mas que você viva a vida que Deus fez para você. Que você seja quem precisa ser para conquistar tudo que você merece ter. É isso que você precisa. Você precisa primeiro se achar, se encontrar, se amar, se reconhecer no Senhor. E aí você vai construir tudo que você merece ter, porque Ele já tem tudo isso planejado. Mas você precisa ter a atitude de dar o primeiro passo. Saindo da vida de condição e vivendo uma vida de decisão. Tirando o teu cérebro do automático e botando o teu cérebro no manual, fazendo as perguntas necessárias para o seu crescimento. Administrando o seu tempo, dedicando o seu tempo a coisas importantes, fazendo uma faxina na sua alma, no seu corpo, no seu coração, na sua consciência, para que você viva esse extraordinário de Deus. É assim que a gente cresce, é assim que a gente muda, é assim que a gente conta o testemunho e alcança a salvação de outras pessoas. Deus quer te usar. Você é a extensão das mãos dele aqui nesse plano, nessa terra que você está vivendo. Então faça a sua parte. Mude o contexto. Mude as suas escolhas. Gaste seu tempo com aquilo que te eleva. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com quem você está convivendo? Com quem você está conversando? Com quem você está dividindo a sua vida? Com quem você está gastando o seu tempo? Preste atenção em você. Para de tomar conta do jardim do vizinho, toma conta do teu jardim, regue o teu jardim, cuide do teu jardim, para que ele seja tão verde, tão florido quanto aquele que você sonha ter. Faça a sua parte mudando a sua história. Faça a sua parte vivendo a sua identidade. Perdoe, 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 perdoe. Não fique, guardando mágoa e rancor no seu coração. Você acha que está dando veneno para outra pessoa, mas você está se envenenando a cada dia. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar e a servir, porque servir é a maior graça que você pode fazer, porque maior é aquele que serve. Quem hoje você pode fazer a diferença? Pense e faça. Deus vai tocar no seu coração e vai mostrar a você alguém que você possa fazer a diferença. Deus vai tocar no seu coração e vai fazer com que você avance. Ele vai tocar no seu coração e vai fazer com que você cresça. Ele vai tocar no seu coração e vai fazer com que você assuma a sua identidade. Tenha uma semana maravilhosa, extraordinária. Que por onde você passar, você seja a diferença na vida das pessoas. Que você reflita a face de Deus. Que você exale o perfume de Deus. Que você seja a mão que toca e que cura. Que você seja a boca que fala e que abençoa. Bom dia, Adriele. Seja bem-vinda. Que você chegue, fazendo a diferença. Que você termine o seu dia hoje e você olhe para tudo que você fez e que você tenha o sentimento de dever cumprido. Que você fez o que você precisava fazer. Que você fez a diferença. Que você salvou. Que você curou. Que você trouxe alegria para alguém. Que você estendeu a mão. Que você alimentou alguém com a palavra ou com até uma cesta básica mesmo. Quantas pessoas aí estão ao seu redor precisando de um pão, de um café, de um leite? Eu e você já podemos ter tomado café, estamos aqui, graças a Deus. Deus nunca nos deixa faltar o pão na nossa mesa. Mas quantas pessoas hoje amanheceram sem saber o que vão comer, sem saber para onde vão? Faça a diferença. Não acho que você é a coitadinha, que só você está sofrendo. Se você olhar para o lado, não precisa nem olhar para trás, você vai ver que tem pessoas muito mais miseráveis, porque não sabem, não descobriram, não vivem o amor de Deus. E você está sendo tocado pelo amor de Deus. Então, toque o coração do seu irmão com esse mesmo amor. Fale de Jesus. Você tem coragem de falar tanta coisa, de ser engraçado, para os outros, de falar coisas tão engraçadas. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, nossa, ela é bem engraçadinha, e você vai lá e compartilha com a velocidade da luz.
Mas quando é para falar de Deus, você pensa 2 vezes. Então, lembre-se, você é um instrumento, você é um canal de bênção do Senhor. Você é a extensão das mãos dele. Então, faça valer a pena. Um grande beijo, boa semana, até amanhã. Amanhã a nossa live é 6 horas da manhã. Só na terça-feira que ela é às 6 horas. Então, eu espero vocês aqui. Que Deus vos abençoe. Eu amo a vida de cada um de vocês.